Olá, meus irmãos, estamos de volta aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo. Estamos no módulo 2, Introdução ao Espiritismo, roteiro 11, o Espírita Atual e o Espírita Ideal, segunda parte, aula de número 54. Bom, então, nós vimos na aula passada esse tema, o Espírita Atual e o Espírita Ideal. Ele tem a finalidade de mostrar assim o que acontece não só dentro do espiritismo, mas também em outras religiões, não é? Existem espíritas que se julgam espíritas só porque frequentam as reuniões públicas, não é? E dizem assim, mas eu toda semana eu estou lá assistindo uma reunião pública, estou estudando, fazendo um curso de introdução ao espiritismo dentro do centro espírita, ou participo da evangelização, das aulas de evangelho, enfim. Tem outros que dizem, eu vou quase todo dia à casa espírita. Isso é importante, não é? É importante que as pessoas que são espíritas frequentem, participem dos estudos, assistam às reuniões públicas, e aqueles que querem se integrar, não é, ao trabalho dentro de um centro espírita, se tornar um trabalhador espírita, ele precisa realmente frequentar, assistir essas reuniões públicas, que são importantíssimas, participar dos estudos, enfim. Mas tudo isso quantidade de frequência, as integrações que as pessoas fazem, os estudos, as participações de uma forma geral, tudo isso é de grande importância, mas de nada vai adiantar se você não praticar aquilo que você está aprendendo. Veja, nós entendemos, né, e nós já explicamos aqui nas outras aulas, que o Espiritismo ele é o cristianismo redivivo, né? Ou seja, o que seria isso? Como ele é o Consolador prometido, o Espiritismo ele se propõe a ensinar o verdadeiro cristianismo, o cristianismo de Jesus, não é? Não o cristianismo que os homens criaram e enxertaram aí em outras religiões. Então, a proposta do Espiritismo é lhe dar esclarecimentos, né, sobre Deus, sobre a sua criação, sobre a relação de cada um de nós com Deus, com o universo de uma forma geral, como nós estamos ligados, né, às leis divinas que regem todo o universo. Então, essa é a tarefa do Espiritismo. Nós falamos na aula passada que o Espiritismo, como religião, ele é o caminho, ele é um meio para se atingir o fim, que é a progressão, a evolução, não é, moral e espiritual. Esse é o fim. E o Espiritismo, ele é o caminho. Agora, ele é o caminho, assim, no sentido de ensinar você a trilhar o caminho, não que ele vá caminhar por você, tá? Então, a gente observa também, por exemplo, dentro do catolicismo, tem pessoas que assistem missa todos os domingos, se fazem comunhão, comungam, né? Enfim, e se dizem católicos, mas essas pessoas só são católicos dentro da igreja. Então, todos aqueles ensinamentos nas missas, né, que os padres ali nas suas pregações ensinam, né, sobre ser bom, sobre amar a Deus, enfim, nada disso funciona no momento em que ele sai de dentro da igreja. Assim mesmo, a gente vê uma boa parte dos evangélicos, né, que decoram a Bíblia, que recitam trechos da Bíblia, versículos, né, que estão sempre ali conhecedores, digamos assim, dos textos bíblicos, mas no dia a dia, no trato com os familiares, com os amigos, não é, com as pessoas que se relacionam, com a sociedade de uma forma geral, essas pessoas não têm nada de cristão. Então, tanto espíritas como católicos, como muçulmanos, como o muçulmano não, porque o muçulmano já não é cristianismo, né? Mas o evangélico e todas as doutrinas que se dizem cristãs de uma forma geral, o que a gente vai encontrar é que a maioria das pessoas que fazem parte desses, desses, dessas instituições religiosas, essas pessoas são o que se chama de praticante de fachada. Não é aquela pessoa que acha que está comercializando com Deus. Então, pelo fato de eu ser espírita e várias vezes na semana ou participar de alguma atividade, da campanha do quilo, enfim, qualquer atividade, olha, Deus está vendo que eu estou fazendo a minha parte, não é que eu estou participando, é como se fosse um comércio, uma troca com Deus. E a coisa não funciona desse tipo, né? Então, independente da religião que você tenha, você só vai se tornar bom, né? Você só vai é, fazer com que a religião surta um efeito benéfico em você se você tiver uma mudança de caráter, se você tiver uma mudança de hábitos, se você se empenhar diariamente, não é?
contra as suas imperfeições. Isso tem que ser uma luta determinada no dia a dia. Isso é ser cristão. Então, o que todas essas pessoas de vários segmentos religiosos, né, principalmente eu estou me referindo aqui àquelas que são voltadas ao cristianismo. O que essas pessoas têm em comum, independente de pontos de vista, de crenças, etc., é que essas pessoas se dizem cristãs e você tem que ser cristão acima de qualquer coisa. Você não pode ser um católico cristão, você tem que ser um cristão católico. Você não pode ser um evangélico cristão, você tem que ser um cristão evangélico. Você não pode ser um espírita cristão, você tem que ser um cristão espírita. Por quê? O sentimento do cristianismo, né, os ensinamentos do Cristo, esses daí têm que prevalecer, tem que ser o objetivo de todos nós que nos dizemos religiosos, né, que somos crentes em Deus e que seguimos os ensinamentos de Jesus, tá? Então, a diferença do espírito atual, né, se tratando do espiritismo, que é o que a gente vai encontrar, quando eu me refiro ao espírito atual, são exatamente esses espíritas que se acham espíritas simplesmente porque frequentam uma casa espírita. Não é? Se leem ou estudam, são poucas obras, normalmente é o Livro dos Espíritos, e já acham que sabem tudo sobre o espiritismo, tá certo? E outra coisa, leu uma vez ou duas no máximo o Livro dos Espíritos e pronto, essa pessoa já se sente diplomada, não é? Isso aqui é um sentido figurado, porque não existe ninguém diplomado em absolutamente nada dentro do espiritismo, tá certo? Mas pelo fato de ter lido um romance, não é? Violeta na Janela, enfim, é uma obra de Zíbia Gasparetto, e não, agora eu sou espírita. Depois que eu li esse romance, eu sou espírita. Não, não é espírita, né? Você é uma pessoa que está conhecendo o espiritismo, você está adentrando ao espiritismo, como eu sempre digo, mas ainda falta muito para que você deixe o espiritismo penetrar em você, não é? Então são os dois momentos, quando você entra no espiritismo e quando o espiritismo entra em você. Esse segundo momento é que é difícil, né? E que a maioria de nós espíritas, né, que somos adeptos do espiritismo, muitos de nós, eu acho que 99%, tá? Não permite que o espiritismo entre na gente, que ele não faça parte do nosso dia. Por quê? Porque nós falamos disso na aula passada. O espírita ele tem que ser espírita muito mais fora da casa espírita do que dentro. Esse é o verdadeiro espírita, esse é o espírita ideal, né? Aquele que luta constantemente, diariamente, para combater as suas imperfeições. Na aula passada, nós citamos até aqui alguns macetes, né, de a gente, no final do dia, fazer uma reflexão, meditar e ver quais são as falhas que a gente ainda persiste em ter e, principalmente, aquelas que são possíveis de mudar nessa encarnação. Então, a gente tem que trabalhar, não é, 24 horas do dia para combater isso, até que a gente extirpe isso, extermine isso de uma vez por todas e já parte para outro tipo, né, de ponto negativo para começar a trabalhar. Enfim, você pode começar a trabalhar até em dois, três, quatro pontos negativos simultâneos que você percebe que você consegue mudar, não é? Mas se você acha, não, é muita coisa para eu mudar de uma vez, eu trabalhar de uma vez, vá de um por um, não tem problema não. Você não tem pressa, nós somos espíritos infinitos, não é? É lógico que a gente não vai se libertar das nossas imperfeições nessa encarnação, a gente não vai. Então a gente tem que começar a trabalhar já a partir de hoje. Não tem que marcar a data, não. A partir de segunda-feira, né, como se marca, eu vou fazer dieta. Né? A partir de segunda-feira eu vou trabalhar para ser bom. Depois do carnaval, né? E, enfim, depois do São João. Aí depois vem depois do Natal, depois do Ano Novo. Então, quando chega no final do ano, é que todo mundo promete fazer tudo no ano seguinte. No ano seguinte entra ano e sai ano, entra época e sai época, entra festa e sai festa, e ninguém faz absolutamente nada. Essa é a grande realidade da maioria de nós, tá certo? Então, o espírita ideal é aquele espírita que trabalha diariamente para mudar aquilo que você sabe que precisa mudar, né? É fazer renascer o homem novo, né? E gradativamente relegando, não é, a inexistência do homem velho. Isso aí é o que a gente precisa fazer. Você não precisa ser santo, você não precisa agir como santo, você não precisa querer dar uma de santo, não é? Porque isso é hipocrisia contra você próprio, porque você pode até enganar as pessoas, mas a si próprio você não engana, não é? E você também não engana os espíritos desencarnados que lhe conhecem, que lhe acompanham, não é? A maioria que está ali é, 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 caminhando, digamos assim, com você, em virtude dos compromissos que você assumiu com eles. Muitos deles nós prejudicamos no passado e infelizmente, a maioria quer uma cobrança, não é? Quer buscar ver na gente se realmente a gente está mudando. Ah, porque
fulano frequenta a casa espírita, mas olha aí, porque os espíritos desencarnados sabem quem nós somos. Não é? Nós podemos enganar os encarnados, mas os desencarnados a gente não engana, porque eles vão presenciar, eles vivem 24 horas do dia nos acompanhando, não é? E os nossos pensamentos a gente não consegue esconder deles. A gente esconde dos encarnados, mas dos desencarnados a gente não esconde. Então, é como Paulo disse, nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Então, para essas pessoas que nós prejudicamos, eles observam que isso é só fachada, porque ó, frequenta a casa espírita, mas quando sai continua a mesma pessoa imperfeita, não é, que foi do passado. Então, para eles, isso aí não é nada. E a gente também fica se enganando, achando que pelo fato de frequentar uma casa espírita, a gente já mudou, que a gente é um espírita. A gente não é espírita. O espírita ideal, não é diferente do espírita da atualidade, ou seja, infelizmente é a maioria, que só é espírita de fachada, que pelo fato de frequentar a casa espírita, acha que é um cristão. Mas o verdadeiro espírita você vai encontrar. É raro, mas você vai encontrar. É aquele que todos os dias, 24 horas do dia, ele trabalha, né, para se melhorar, para mudar. Esse é o espírita, é o que se esforça para mudar, não aquele que é santo, que quer virar um missionário. Não tem nada a ver isso daí, tá certo? Então, nessa segunda parte, eu peguei um texto aqui muito interessante, que ele fala realmente o que é ser o espírita ideal, não é? Que exatamente o propósito do tema dessa aula aqui, tá certo? Então, ele diz assim: ser espírita não é ser nenhum religioso, veja só, é ser cristão. É aquilo que eu falo, né? Nós temos que ser, acima de qualquer título de religiosidade, cristãos. Continuando, não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é deter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Então, o nosso próprio inimigo somos nós, né? Nós temos que combater a nós mesmos. É aquilo que eu falo. O homem novo tem que combater o homem velho para que o homem novo ressurja, para que ele nasça e permaneça, não é, em nós. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Então, veja, você não precisa ir para uma igreja, para um centro espírita, não é, para você evoluir, para você crescer. Faça do seu interior, da sua alma, do seu coração, um verdadeiro templo. Isso sim é que você se tornar um cristão, se tornar um espírita. Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação, é compreendê-la como manifestação da justiça divina e caminho natural para a perfeição. Então, tem pessoas que dizem, eu acredito na reencarnação, mas quando ela está passando por uma provação ou até uma expiação mesmo, não é? Ela faz de conta que ela parece até que ela não sabe de nada da reencarnação. Olha, reencarnação não é acreditar que você vai renascer, é você principalmente saber que tudo aquilo que você está passando, você está colhendo frutos, não é, de plantios, de semeaduras que você fez no passado. Então, se você tem consciência de que a reencarnação é para corrigir essas coisas, você não pode se rebelar, você não pode se revoltar, você não pode dar uma de omisso, não é? Ou você crê na reencarnação e aceita e convive com isso, com as características da reencarnação, as leis que regem a reencarnação, ou você simplesmente dizer que acredita não resolve nada. É a mesma coisa você dizer que acredita em Deus, mas nas suas atitudes, nas suas ações, você não faz nada para demonstrar isso, tá? Então, não é só comunicar-se com os espíritos, porque todos indistintamente se comunicam, mesmo sem o saber. É comunicar-se com os bons espíritos para se melhorar e ajudar os outros a se melhorarem também. Ser espírita não é apenas consumir as obras espíritas para obter conhecimento e cultura. É transformar os livros, suas mensagens, em lições vivas para a própria mudança. Então, não adianta também ler 10 mil livros espíritas, não é? De todos os espíritos desencarnados e também de autores encarnados, e dizer assim, eu sou um profundo conhecedor do espiritismo, certo? Mas na sua vivência, no seu dia a dia, o que é que você está aplicando isso aí? Você realmente está aplicando essas lições, esse ensinamento? Lembre-se que os espíritos dizem que a quem muito é dado, muito será cobrado, tá certo? Então tem isso também. Ser sem vivenciar é o mesmo que dizer sem fazer. Ser espírita não é internar-se no centro espírita, fugindo do mundo para não ser tentado. É conviver com todas as situações lá fora, sem alterar-se como espírita, como cristão. Então, tá vendo? Então, você tem que ser muito mais espírita fora do que dentro. Então, pelo fato de você ir todo dia para a casa espírita, isso também não vai isentar você dos seus compromissos, da sua responsabilidade. O espírita consciente é espírita no templo,
em casa, na rua, no trânsito, na fila, ao telefone, sozinho ou no meio da multidão, na alegria e na dor, na saúde e na doença. Esse é o espírita consciente. Ser espírita não é ser diferente, é ser exatamente igual a todos, porque todos são iguais perante Deus. Não é mostrar-se que é bom, é provar a si próprio que se esforça para ser bom, porque ser bom deve ser um estado normal do homem consciente. Anormal é não ser bom. Isso sim é anormal. É o estranho, está fora do contexto. Ser espírita não é curar ninguém, é contribuir para que alguém trabalhe a sua própria cura. Não é tornar o doente um dependente dos supostos poderes dos outros. É ensinar-lhe a confiar nos poderes de Deus e nos seus próprios poderes que estão na sua vontade sincera e perseverante. Ser espírita não é consolar-se em receber, é confortar-se em dar, porque pelas leis naturais da vida é bem mais aventurado dar do que receber. Não é esperar que Deus desça até onde nós estamos, é subir ao encontro de Deus, elevando-se moralmente e esforçando-se para melhorar sempre. Isto é ser espírita. Então veja que esse texto, né, belíssimo, né, sobre o ideal de como ser um espírita ideal, ele não requer muitas explicações, né? As pessoas que estão acompanhando aqui nosso estudo, basta dar uma lida nisso, não é? Em cada tópico, né, que nós escrevemos nesse texto aqui dessa segunda aula, dessa segunda parte desse assunto, e tentar, não é? Isso serve até como um estímulo, né? Vocês guardarem esse texto aí, tá certo? Serve até como um estímulo para como você se empenhar, você se fortalecer para você trabalhar no seu dia a dia, para que você se torne um bom espírita. Então, essa é a segunda parte desse tema, nós encerramos esse tema aqui com isso, né? A proposta desse tema é mostrar a diferença do que é ser um espírita do que ser simplesmente um frequentador, tá certo? Para aquelas pessoas que estão começando e também para aqueles antigos, né? Para que repensem a sua condição, para ver se ele realmente é um espírita que dá atualidade, ou seja, aquela pessoa que só frequenta, que só trabalha e que não muda em nada do lado de fora do centro, que colocou o espiritismo na frente do cristianismo, que está errado, né? Você tem que ser primeiro cristão. Então, mas principalmente para aquelas pessoas que estão começando, reflitam nisso aí, porque aí está, digamos assim, as dicas, né, as melhores dicas de como você se tornar um verdadeiro espírita, mas um cristão espírita, tá certo? E não um espírita que se diz cristão. Então, aguardamos vocês nas próximas aulas. Um bom dia para todos, que todos fiquem em paz.